A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje a gente vai adentrar na leitura aqui da palavra, livro de Juízes, capítulo 6, que diz assim: a servidão sobre os midianitas. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra ele, e subia, empunhando-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra até chegar em Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, e nem bois, e nem jumento, porque subia com seus gados e tendas, e vinha como gafanhoto em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entrava na terra para destruir. E assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel chamaram o Senhor, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta ao filho de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor teu Deus, assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa de servidão, e vos livrei da mão do egípcio, e das mãos de todo quanto vos oprimiam, e os impeli diante de vós, e vós dei a sua terra. E vós disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temas aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deixe ouvido a minha voz. O anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: Senhor, o Senhor é contigo, varão valoroso. Meus irmãos, a palavra do Senhor, a história, as mensagens da Bíblia, parece que ela sempre vai se repetindo. Desde o tempo de Moisés, quando ele estava sendo escravo dos egípcios, né? Parece que ali ele vem sempre continuando. O Senhor livra, o Senhor dá vitória, e depois eles continuam voltando para a mesma situação. Quando eles não voltam para o Egito, eles voltam para a opressão do inimigo, eles voltam para o lugar exilado, eles voltam para a escravidão. Por quê? Porque Deus, quando Ele opera, Ele lhe dá liberdade para você viver a sua vida na presença dEle, continuando buscando a presença dEle. E o povo esquece de Deus e começa a fazer as suas próprias vontades, aonde que a vontade do Senhor não prevalece sobre a vida deles. Eles começam a abandonar Deus, eles começam a abandonar tudo aquilo que Deus prometeu para eles, começam a adorar Deus de Baal, começam a criar estátuas, começam a criar e abandona Deus. E ali os midianitas, eles ficaram
Eles ficaram sofrendo na mão dos midianitas por 7 anos. 7 anos eles ficaram na mão dos midianitas. Aonde tudo que eles plantavam lá fora, tudo que ele boi, tudo, eles viam como gafanhoto e devorava tudo, tirava, destruía, levava. E ali tinha um homem que era um dos menores. Ele era um dos menores. E eis que ali o Senhor escolheu que o menor, porque o anjo veio. O que foi que Gideão fez? Ele pensou: não, eu não vou ficar mais escravo dos midianitas. Eu não vou mais ver minha família sofrer, passando necessidade. Eu tenho que agir, eu tenho que fazer alguma coisa. E ali ele começou a malhar trigo no lagar dentro da casa dele ali, escondido dos midianitas, porque se ele fosse fazer isso lá fora, eles iam pegar tudo. Meus irmãos, entenda que para malhar trigo tinha que ser fora, aonde ele jogava, aonde o vento levava, aonde a espalha ia, aonde tinha divisão do trigo. E ali, meus irmãos, Gideão, ele teve uma atitude, e hoje Deus está falando para você: tem atitude, tem atitude. Não é porque o inimigo está lhe afrontando, não é porque o inimigo está lhe oprimindo, não é porque o inimigo ele tá lhe ameaçando que você vai ficar nas escondidas, que você vai ficar parado. Não, não. Enquanto ele estava malhando trigo no lagar, o Senhor deu ordem ao anjo dele. E ali o anjo dele ficou debaixo do carvalho. Entenda uma coisa, meus irmãos. Enquanto ele estava ali, o Senhor viu que Gideão, ele tinha uma atitude. Ele teve atitude. Fora que o povo já estava clamando por Deus. Quer dizer, quando aperta as coisas, aí lembra que Deus existe. Mas quando estão bem, esquece de Deus. Por quê? Por que só lembram de Deus quando estão em perigo? E ali, meus irmãos, o anjo ficou debaixo do carvalho, vendo Gideão malhando o trigo no lagar, para alimentar a família dele, para se alimentar, para não morrer de fome. E ali ele teve essa atitude. E Deus está falando para você hoje: tem atitude. O inimigo está lhe afrontando, o inimigo está lhe oprimindo, o inimigo está na afronta. Vai para dentro do seu quarto e vai malhar o trigo no lagar. Vai malhar dentro da sua casa. Como assim, irmão? Ele estava malhando o trigo no lagar para alimentar a sua família. Entra no seu quarto e começa a malhar o trigo, alimentando a sua vida espiritual, lendo a palavra, buscando a Deus. Porque enquanto você está ali malhando, lendo a palavra, orando, o Senhor, como diz Salmo 91:11, darei ordem ao meu anjo ao teu respeito. E ali o Senhor deu. E ali o anjo ficou ali observando Gideão malhando o trigo. Ali o Senhor ficou observando o anjo. Ali o anjo ficou observando ele malhando o trigo. E Gideão não tinha visto até então o anjo, mas o anjo estava ali. Porque muitas vezes, meus irmãos, Deus ele fica em silêncio, nos observando, querendo ver nossa atitude. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. E o Senhor está dizendo para você hoje: o Senhor é contigo, varoa. O Senhor é contigo, varão.
Observe, meus irmãos, o grande problema do ser humano é achar que a gente é pequeno, achar que a gente não consegue. Mas entenda uma coisa, quando Deus ele entra na nossa vida, quem opera, quem levanta, quem faz é Ele. Só obedeça, só se posiciona, só tem atitude. Mas Gideão lhe respondeu assim: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que o nosso pai nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ali, meus irmãos, olha o que o Gideão fala. E Gideão respondeu: ai, Senhor meu, como que eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Meus irmãos, entendam uma coisa. Muitos crentes hoje olham com os olhos normais, mas Deus ele vê além daquilo que você não pode ver. Aos seus olhos é impossível. Você se acha pequeno, mas o Senhor ele te vê como um grande. O Senhor ele escolhe os pequenos para se tornar grande. O Senhor ele escolhe aqueles que se acham incapazes, mas Ele capacita. Aqueles que não sabem falar, e Ele coloca a palavra na boca. Muitos de vocês hoje estão aí no quarto escuro, estão aí tristes, porque se acham que não são capazes de fazer as coisas, mas Deus está dizendo para você: você é capaz. Você não é pequeno como você diz. Você pode ser o menor da sua casa. Você pode ser uma... Você pode ser o mais pobre. Mas quando Deus chama, Ele capacita. Quando Ele chama, Ele está no controle. Quando Ele chama, Ele que levanta. Muitos vão olhar para você e vão dizer: não, tu não é capaz, tu não é isso, tu não pode, tu não é capaz, olha a tua vida como é que é. Muitos vão apontar, mas quem te escolheu foi Deus. Olhe para Deus. Se Ele te escolheu, Ele vai te capacitar, Ele vai tirar da sua frente os midianitas, Ele vai te colocar como capitão da tropa, Ele vai te colocar como general da tropa, Ele vai te renovar. E ali, enquanto ele estava malhando trigo no lagar, para sustentar sua família, porque eles não podiam plantar nada lá fora, eles não podiam malhar trigo lá fora, porque os midianitas eles viam como gafanhoto, destruindo, comendo, recolhendo tudo. Então ele teve aquela atitude, começou ali na casa dele. E o Senhor mais uma vez mandou o anjo até o encontro de Gideão, ali debaixo do cavalo. E Gideão malhando o trigo no lagar e o anjo lá observando. Até então, o anjo não tinha aparecido para ele. E aí ele fala: Senhor, se o Senhor é comigo, se o Senhor é com Israel, por que a gente está passando por isso? Por que a gente está passando por essa situação se o Senhor é na nossa vida? Você sabe por quê, meus irmãos? Porque quando eles
quando eles estão bem, ele esquece de Deus. Você está passando por essa situação, por essa enfermidade, por essa luta familiar, por essa luta conjugal, por essa opressão do inimigo, por essa perturbação na sua mente. Por quê? Porque você esqueceu de Deus. Você não busca mais a Deus como você buscava. Você começou a olhar para as coisas desse mundo e deixou Deus de lado. Você está dando prioridade para as coisas desse mundo e deixa Deus por último. E quando vem situações na sua vida, aí você quer questionar perguntando por que Deus me abandonou. Isso é até normal, porque o ser humano ele faz esse questionamento para Deus. Por que, Deus, tu me abandonou? Por que eu estou com essa enfermidade? Por que a minha vida familiar, meus filhos estão nas drogas? Por que a minha esposa não me respeita? Por que meu esposo não me respeita? Por que há tanta contenda? Por quê? Porque a gente acaba se afastando da presença do Senhor. Então hoje, volta para a presença do Pai. Malha o trigo no lagar. O que é que eu estou dizendo? Entra no seu quarto, fecha a porta, ora, busca a Deus. E fala, Senhor, a partir de hoje eu vou dar preferência, eu vou te buscar, e vou esquecer as coisas desse mundo, e vou voltar mais para Ti. O que foi que a primeira coisa que Gideão fez foi destruir os altares. Os altares de Baal. Ele saiu destruindo. E o povo ali de Israel até ficou revoltado. Mas aí vem o pai dele e fala, se Baal fosse Deus, por que ele não se defendeu quando foi quebrado? Aí aquela população já ficou mais... Porque eles continuam na ruína, continuam sendo oprimidos, continuam passando por luta, mas não abandonam esses deuses pagãos, esses deuses criados pelo homem, onde o olho não enxerga, onde a boca não fala, onde não se mexe. E o Senhor lhe disse, porquanto hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas, como se fosse só homem. E ele disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal do que és comigo. Fala. O ser humano até hoje, ele fica querendo fazer prova com Deus. Deus está falando, ele quer fazer prova. Ele continua duvidando. A incredulidade é tanto que ele continua duvidando. Deus está falando, meu filho, vai. Meu filho, vai entregar teu currículo, que a porta está aberta para ti. Meu filho, prega minha palavra, que eu sou contigo. E continua, meu filho, eu estou te levantando como um pregador. Aí fica duvidando, acha que não é capaz. E o Senhor foi até bom com Gideão, com o povo de Israel. E Deus deu o sinal a Gideão. Rogo-te que daqui te não aparte até que eu venha a ti, e traga o meu presente e ponha perante a ti. E disse, eu esperarei até que volte. E entrou Gideão e preparou um cabrito, e bolos, e asmo, de uma efa de farinha, carne, e pôs num azafate, e o caldo pôs numa panela, e trouxe até debaixo do carvalho, e ali apresentou. Porém, o anjo de Deus disse, toma a carne e os bolos asmo, e põe sobre esta penha, e vete o caldo,
e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne, os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Até que a gente olhando para esse contexto, a gente entende porque Gideão, ele era o menor da família de Manassés. Ele era o mais pobre. Porque a gente tem um mau costume de achar que Deus só vai usar aqueles que andam paletó o tempo todo, aqueles que são bem-sucedidos. Não. O Senhor, ele não chama esse. O Senhor, ele chama aqueles que o mundo rejeita, aqueles que o mundo não dão nada. O Senhor, ele chama aqueles que o mundo aponta. Porém o Senhor lhe disse: a paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: Senhor, é paz. E ainda até ao dia de hoje, esta ofra dos abizerritas. E aconteceu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: toma um boi de teu pai, a saber, segundo o boi, de 7 anos, e derriba no altar, derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está de pé. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e ofereça em holocausto com lenhas que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez o Senhor e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado e os bosques que estavam ao pé dele cortado, e segundo boi foi oferecido no altar de novos edificado. E uns aos outros disseram: quem fez estas coisas? E esquadriano, inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez essas coisas. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou os bosques que estavam ao pé. E ali, meus irmãos, foi derrubado todos os altares de Baal. Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo com ele se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos Midianitas para o norte, pelo horteiro de Moré no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que estás contigo, para eu dar os midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão não me livrou. Meus irmãos, como aquele povo ele passou muito tempo oprimido, 7 anos pelos midianitas, o Senhor levantou Gideão da família de Manassés, o mais simples, o mais humilde,
E ali o Senhor falou: Gideão, reúne Gideão o povo, porque eu vou livrar o povo, eu vou livrar vocês da mão dos medianitas. E ali, meus irmãos, Gideão juntou 32.000 homens. 32.000 homens para lutar. Só que ali, o Senhor fala: Gideão, tem muitos aí ainda. Meus irmãos, vocês sabem quantos eram dos medianitas? 135 mil. 135 mil. Era aquele povo dos medianitas contra 32 mil. Só que o Senhor falou: não, pode tirar. Pode tirar, tira 20 mil desses que estão aí. Por que o Senhor falou para Gideão tirar? Porque se esses 32 mil fossem para a guerra, eles iam dizer que foram eles. Que foram a força deles, que foram eles que venceram. E não era isso que Deus queria. E Deus falou para Gideão: Gideão, manda voltar para casa os covardes, os medrosos, os fracos, os que não querem lutar. E hoje o Senhor está dizendo: eu não convoco o covarde, eu não chamo covarde. O covarde não herda o reino dos céus. Os covardes não herdarão o reino dos céus. O Senhor não te chamou para ser covarde, o Senhor te chamou para ser um dos 300 valentes, para continuar lutando contra os medianitas, contra essas lutas que vêm sobre a sua vida, contra a vida financeira, que às vezes você abre sua geladeira, não tem nada, a vida familiar, a vida conjugal, a enfermidade, dia por dia, porque o inimigo é assim, ele é astúcio, ele não para, ele sempre está inventando alguma coisa para tentar nos paralisar, porque ele já está perdido. Então ele quer nos paralisar para nos levar junto com ele, porque para ele já não tem mais salvação. Então ele vai colocando, ele levanta um para lhe acusar na igreja, ele levanta um teu vizinho para lhe acusar, ele levanta no seu trabalho. Então ele está sempre tentando, e o Senhor está dizendo: meu filho, minha filha, você é uma das minhas valentes, você é um dos meus valentes, eu estou te levantando para você guerrear. Não tema, porque eu sou contigo. Quem peleja por você sou eu. Quem te levanta sou eu. Quem te preparou foi eu. Não temos medianitas. E olha, meus irmãos, que ao olhar do homem, o olhar do homem é impossível. É impossível vencer 135 mil medianitas e amalequitas. Mas o Senhor, ele opera aonde aos olhos do homem é impossível. Deus, ele opera aonde aos nossos olhos é impossível. E ali o Senhor fala: Gideão, manda voltar. E voltaram 22 mil homens. 22 mil homens voltaram. Ficaram 10 mil homens. 10 mil homens ficaram ali. Fala para eles: quem não quer lutar, aqueles que têm medo, aqueles que são covardes. E eu fico me perguntando, aqueles 22 mil homens, aí perguntaram: por que vocês estão voltando? Porque eu sou covarde. Porque eu sou medroso. Porque quando eu passo por uma luta, eu esqueço tudo que Deus fez. Porque quando aos meus olhos eu estou vendo, é impossível conquistar aquela bênção ali, porque eu não sou preparado, eu não sou capacitado e eu sou covarde. Porque muitos hoje
Não estão sendo abençoados porque tem medo de investir. Tem medo de entrar naquela empresa. Tem medo de financiar sua casa própria. Tem medo de financiar seu carro próprio. Tem medo de agir. Porque são covardes. Porque tem medo de perder, de não dar certo. Porque os olhos dele acham que não vai dar certo. Mas se Deus te mandou, vai. Porque Ele é contigo. E voltaram 22 mil homens. 22 mil homens voltaram. Ficaram 10 mil homens. 10 mil homens ficaram ali. Só que o Senhor olha, Gideão, ainda tem muitos. Já pensou se Deus fala para você? O que você vai dizer, Senhor? São 135 mil homens. Como é que a gente vai vencer se 10 mil, o senhor está achando muito? Porque a gente está sempre questionando. Mas Deus continua dizendo, eu sou contigo. Se você ler essa mensagem, você vai sempre ver que Deus está falando, eu sou contigo. Não fica com medo de assumir aquele cargo na igreja que Deus está colocando na sua mão. Não tenha medo de assumir o que Deus está colocando na sua mão. Porque Ele está dizendo para você, eu sou contigo. Essa luta eu pelejo por você. Só me busca. Começa malhando o trigo dentro da sua casa, me buscando, alimentando o teu espírito, se afastando mais da carne. E ali o Senhor fala, Gideão, faz o povo descer até a água, as águas. E disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como os lambe os cão, esse porás à parte, como também todos aqueles que se abaixar de joelho e beber. E foi o número de 2 que lamberam, e levantando a mão à boca, 300 homens, e todos o resto do povo se abaixou de joelho e bebeu a água. E disse o Senhor, Gideão, com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas nas tuas mãos, pelo que todo a outra gente se vai cada um ao seu lugar. Meus irmãos, ficaram apenas 300 para lutar com 135 mil. Aos nossos olhos é impossível. É por isso que muitas das pessoas dizem que o crente, ele é doido. Muitas das pessoas que não entendem os mistérios de Deus dizem que a gente é doido. Diz que a gente está enxergando, está vendo coisa onde não existe. Por quê? Porque o crente ele age pela fé. Porque enquanto a gente está passando por luta aqui, a gente sabe que a nossa vitória está mais na frente. Enquanto para um diz, não, é impossível. Como é que vai vencer os midianitas com 300 homens? Então, meus irmãos, ali, de 32 mil, foram embora 31.700. Por que o Senhor escolheu esses que beberam água? Como cachorro
aqueles que levaram a mão, porque esses tinham sede de lutar, de guerrear, porque esses não olham para a dificuldade. Se preciso for botar a cara para beber a água direto assim, eles vão. E aqueles que tudo bota dificuldade, tudo diz, eu não vou me posicionar desse jeito porque não é do meu perfil, eu não vou fazer desse jeito porque eu sou melhor do que os outros. Esses daí o Senhor manda afastar. Porque o Senhor, Ele escolhe os valentes. O Senhor, Ele prepara os valentes. E hoje o Senhor está dizendo para você, você é uma valente, você é um valente. Não pare, me busca, não desista. Malha trigo no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, no seu trabalho, me busca. Alimenta seu espírito. Porque enquanto você está alimentando seu espírito, eu estou com você. Enquanto você está se alimentando do seu espírito, eu estou junto de você. Quando você está se alimentando, malhando o trigo no seu quarto, no seu trabalho, o meu anjo está lá, cuidando de você, lhe protegendo. E disse o Senhor a Gideão, com esses 300 homens que lamberam a água, e vos livrarei e darei os midianitas nas tuas mãos, pelo que toda outra gente se vai, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e eles enviou todos os outros homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava no arraial dos midianitas, abaixo do vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, levanta-te e desce ao arraial, porque o tenho dado nas tuas mãos. E ainda temeis descer, desce tu e o teu moço, e por o arraial. E ouvirás que dizem, então se esforçarão as tuas mãos e descerão ao arraial. Então desceu eles com o seu moço, pura até o extremo dos sentinelas que estavam no arraial. Meus irmãos, e ali o Senhor disse, toma a buzina e o cântaro. E Gideão fala, Senhor, a gente só tem 300 homens contra os amalequitas, os midianitas. Se a gente vai para a guerra, a gente tem que ir com escudo, tem que ir com espada. Mas o Senhor, Ele tem estratégia. O Senhor, Ele prepara tudo. Tudo está no controle do Senhor. Nada sai do controle dEle. Ele já tem tudo preparado para a nossa vitória, para a sua vitória. Não desanima, não pare. Porque a vitória é sua. O Senhor já se levantou como valente. Desde o ventre da sua mãe, o Senhor lhe levantou como valente. Não desanima pelas coisas desse mundo. Não desanima por aquela pessoa que lhe apontou, lhe julgou. Entrega na mão do Senhor. Não permita que os midianitas façam você viver oprimido. E ali o Gideão falou, Senhor, mas a gente vai para a guerra. O que é que eu vou fazer numa guerra com buzina, Senhor? O que é que eu vou fazer numa guerra com um cântaro? E só com 300 homens? Senhor, eu não estou entendendo. E o Senhor está dizendo para você, não é para você entender, só obedeça. Não é para você entender, só obedeça a minha voz, só faz a minha obra, obedeça. Se aqueles que estão no altar
estão dizendo que você não é capaz, continue me obedecendo. Porque quem capacita sou eu. Tudo está no meu controle, nada sai do meu controle. E ali o Gideão juntou os 300 homens e foi até a meia-noite, onde estava os midianitas. E ali ele dividiu em 3 partes, 100 para cada parte. Creio eu sim que ele estava ali no acampamento e ficou um num lado, o outro no outro. E Deus fala para Gideão: Gideão, fala para os teus homens que tudo que você fizer, eles vão ter que fazer. Tudo que você fizer, eles vão ter que fazer. E ali, meus irmãos, quando começou a tocar a buzina, todos tocando a buzina ao mesmo tempo, aquele barulho, aquela imensidão, e num lugar assim que dá aquela atenção, que tem multidões, milhares de pessoas, buzina tocando, e começaram a quebrar o cântaro, e aquele negócio, os amalequitas, os midianitas começaram a se apavorar, um começou a matar o outro, um começou a ficar perturbado, a maioria fugiu, e Deus deu a vitória para Gideão. E é assim que Deus faz, sem ele precisar matar ninguém, sem ele precisar usar uma espada. Agora imagine, aos teus olhos, aos meus olhos, é impossível que isso aconteça. Por quê? Porque Deus está no controle. Deus, quando Ele manda, Ele toma a direção de tudo. O Senhor, como diz Salmo 46, Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo. Ele coloca a coluna de fogo para paralisar Faraó. O Senhor está no controle da minha e da sua vida. Não pare, não desanime. Eu sei que dói. Eu sei que a luta é grande. Eu sei que tem dia que dá vontade da gente de chutar o balde, parar com tudo, gritar. Por quê? Porque são lutas que vêm sobre a nossa vida, que a gente fica desesperado, porque a gente é ser humano. Mas não desista, Deus está no controle da minha e da sua vida. E hoje Deus está dizendo para você: não pare, saia desse quarto escuro. Eu vou te dar vitória. Toma iniciativa. Como fez Gideão. Não podia malhar trigo no lagar lá fora, porque os midianitas vinham e tomavam tudo. Não podia ter um bezerro lá fora, que eles levavam tudo, destruíam tudo. E o Senhor está dizendo para mim, para você hoje: toma iniciativa. Tome uma atitude. Porque assim que você sair desse quarto escuro, você foi traída, Deus está no controle. Você está sofrendo por causa de traição. Lembra de uma coisa: quando Deus tira, é para lhe dar vitória. Dói. Mas é melhor doer agora do que mais na frente. Se Deus está tirando, é para Ele lhe dar vitória. Porque tudo que Deus faz é no controle. Tudo Ele está no controle. Saia desse quarto. Pare de chorar, enxuga essa lágrima. Tenha atitude. Comece a malhar no seu quarto, aí onde você está. No seu trabalho, você que está à noite trabalhando, vai para um cantinho. Fala: Senhor, comece a alimentar. Comece a alimentar o seu espírito. Comece. Porque a gente começa a alimentar com jejum, com oração, fé. Deus vai lhe dar vitória. Pode se levantar Tranca a Rua, pode se levantar Tio Caveiro, pode se levantar Maria Mulambo, pode se levantar Maria Padilha, Maria Sete Saia, pode se levantar Preto Velho, pode se levantar a obra de Encruzilhada, pode se levantar a obra de Cachoeira, pode se levantar a obra de Mata Virgem, pode se levantar a obra de Mesa Branca. Tudo cai por terra, porque quando você jejua, quando você ora, quando você crê, Deus, Ele lhe dá vitória. Porque muito, meus irmãos,
Muitas das coisas, a gente, aos nossos olhos, a gente acha impossível, mas nada para Deus é impossível. Quando Josué estava lutando, Deus, para dar vitória para Josué, parou o sol. Então creia, Gideão era o menor, você pode dizer que você é o menor. Mas para Deus você não é o menor. Para Deus você é um gigante. E Deus quer lhe usar poderosamente. E quando aquelas pessoas que apontam para você e dizem que você não é capaz, eles vão ver a glória de Deus na sua vida. Eles vão ver o operar de Deus na sua vida. Eles vão ver que Deus é na sua vida. Porque eu costumo dizer, ai daquele que toca em um dos meus ungidos. Porque ninguém conhece a intimidade que Deus tem com você, que você tem com Deus. Pode lhe apontar, pode lhe criticar, pode lhe julgar. Mas quando Deus se levanta do trono, até o inferno estremece. Podem armar contra a sua vida. Podem fazer coisa contra a sua vida por trás de você. Mesmo você não sabendo, mas Deus nada esconde. Como diz Daniel 2:22. Eu trago à tona o que está oculto e o que está escondido. Deus está dizendo para você, eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o começo, o meio e o fim. Eu estou no controle de tudo, eu vejo tudo. Nada sai da minha visão, nada sai da minha vista. Eu deixo até a pessoa aí. Eu fico só soltando o carretel. Eu fico só soltando o carretel. Mas Deus, quando Ele começa a recolher o carretel, quando Ele começa a puxar a linha, meus irmãos, não peça por misericórdia não. Principalmente aquele que tem obra na mão do Senhor. Aquele que Deus está levantando, aquele que Deus quer levantar para uma grande obra. Muitos hoje estão parando, estão se achando pequeno. É certo que a gente não pode se ensoberbecer não. Porque muitos hoje estão lá em cima, não querem descer. Acham que são melhores que Deus. Acham que eles que fazem maravilha, acham que eles que curam. Não, quem faz tudo é Deus. Então Deus, Ele levantou, saia da onde você está, comece a malhar o trigo no seu quarto, comece a malhar o trigo no lagar. Que por menos esperar, os midianitas vai ser derrotado. Deus vai calar a boca dos teus inimigos. Como diz a palavra, Senhor, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Busca o Senhor, alimenta teu espírito. Salmo 91:11 diz, darei ordem aos meus anjos ao teu respeito. E você pode prestar atenção que Deus está sempre dando ordem aos seus anjos, ao nosso respeito. Como Ele fez na vida do rei Ezequias. Como Ele fez na vida de Jacó. E hoje, o que eu quero que você entenda é que tem situação na minha e na sua vida que aos nossos olhos é impossível, mas para Deus não é. Na minha e na sua vida, a gente acha que é impossível, mas não é. Porque Deus, Ele age no impossível. Deus, Ele age no que a gente acha que é impossível. Nada para Deus é impossível. E hoje eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos e abra seu coração para Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, é Pai, aqui eu te apresento o Deus Filho a cada um, Pai, que está ouvindo a tua mensagem. Senhor, muitos aqui, Senhor, estão aí tristes, cabisbaixos, querendo desistir, querendo parar.
por luta, Pai. Eu não sei, eu não conheço o coração dos teus filhos, mas tu conhece. Pai, mas hoje, Pai, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, fecha a boca do leão e amarre o valente, quebra o arco do forte. Pai, arranca a depressão, arranca a ansiedade, arranca essa enfermidade do inferno. Senhor, aquela enfermidade que aos olhos dos homens é impossível, mas para ti nada é impossível, porque tu és o médico dos médicos. Tu és o único médico, Pai, que opera sem deixar cicatriz. Tu é o único médico, Pai, que opera sem usar bisturi. Pai, entra, Senhor, com providência. Entra com a vitória na vida dos teus filhos, Pai. Vai arrancando, Pai, esse desânimo. Vai arrancando essa tristeza. Vai arrancando esse choro. E hoje cai por terra todo laço, toda a arma do inimigo. Todo laço do passarinheiro. Toda a peste perniciosa. Toda a armadilha do inimigo contra a vida dos teus filhos, Pai. Todo devorador. Todas as midianitas. Todas as amalequitas. Vai arrancando, Senhor, fechando a boca do leão e amarrando o valente. E hoje eu profetizo a vitória na vida dos teus filhos, Pai. Entra com a providência, da ordem aos teus anjos, como diz Salmo 91:11, darei a ordem aos meus anjos ao teu respeito. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, como diz Jeremias 33:3. Entra com a providência, Senhor, porque os teus filhos, como diz, Senhor, em nome de Jesus, Pai, como diz em Apocalipse 3:8, abre perante ti uma porta, porque tendo poucas forças não negaste o meu nome. Você com pouca força não desistiu. E o Senhor, Ele abre uma porta. Quando eu digo porta, meus irmãos, estou dizendo a porta da saúde, a porta do emprego, a porta da felicidade, a porta da familiar. Porque, como diz Apocalipse 3:7, eu tenho a chave de Davi, a porta que eu abro ninguém fecha, a que eu fecho ninguém abre. O Senhor está no controle da minha e da sua vida. Abençoa teus filhos, Pai, pela honra e a glória do teu nome. Amém.